Lei Orgânica de Mangaratiba, artigo 40 a 50. Título 3 da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Poder Legislativo da Câmara Municipal. Artigo 40. O Poder Legislativo exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Artigo 41. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representante do povo, com um mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. O número de vereadores em cada legislatura será fixado pela Câmara Municipal, tendo em vista a população do município apurada pelo órgão oficial de estatística até 31 de dezembro do ano anterior ao da eleição, observado o disposto na Emenda Constitucional número 58/2009, na proporção de: alínea A, 9 vereadores até 15.000 habitantes. Alínea B, 11 vereadores de 15.001 a 30.000 habitantes. Alínea C, 13 vereadores de 30.001 a 50.000 habitantes. Alínea D, 15 vereadores de 50.001 a 80.000 habitantes. Alínea E, 17 vereadores de 80.001 a 120.000 habitantes. Alínea F, 19 vereadores de 120.001 a 160.000 habitantes. Alínea G, 21 vereadores de 160.001 a 300.000 habitantes. Alínea H, 23 vereadores de 300.001 a 450.000 habitantes. Alínea I, 25 vereadores de 450.001 a 600.000 habitantes. Alínea J, 27 vereadores de 600.001 a 750.000 habitantes. Alínea K, 29 vereadores de 750.001 a 900.000 habitantes. Alínea L, 31 vereadores de 900.001 a 1.050.000 habitantes. Alínea M, 33 vereadores de 1.050.001 a 1.200.000 habitantes. Alínea N, 35 vereadores de 1.200.001 a 1.350.000 habitantes. Alínea O, 37 vereadores de 1.350.001 a 1.500.000 habitantes. Alínea P, 39 vereadores de 1.500.001 a 1.800.000 habitantes. Alínea Q, 41 vereadores de 1.800.001 a 2.400.000 habitantes. Alínea R, 43 vereadores de 2.400.001 a 3 milhões de habitantes. Alínea S, 45 vereadores de 3.001 a 4 milhões de habitantes. Alínea T, 47 vereadores de 4.001 a 5 milhões de habitantes. Alínea U, 49 vereadores de 5.001 a 6 milhões de habitantes. Alínea V, 51 vereadores de 6.001 a 7 milhões de habitantes. Alínea W, 53 vereadores de 7.001 a 8 milhões de habitantes. Alínea X, 55 vereadores com mais de 8 milhões de habitantes. Parágrafo 2º. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador na forma da Lei Federal. Inciso 1. A nacionalidade brasileira. Inciso 2. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3. O alistamento eleitoral. Inciso 4. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5. A filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de 18 anos. Inciso 7. Ser alfabetizado.
Artigo 42. A Câmara Municipal reunir-se-á anual e ordinariamente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidirem com sábado, domingo e feriados. Parágrafo 2º. A Câmara reunir-se-á ainda em sessões extraordinárias e sessões solenes, na forma e nos casos previstos em seu regimento interno. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á, inciso 1, pelo prefeito, quando este a entender necessária. Inciso 2, pelo presidente da Câmara, para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 3. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros desta, em casos de urgência ou interesse público relevante. Inciso 4. Pela comissão representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 50, inciso 5 desta lei orgânica. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente delibera sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 43. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário prevista na Constituição Federal e nesta lei orgânica. Artigo 44. A sessão legislativa ordinária não ser interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária. Artigo 45. As sessões da Câmara deverão realizar em recinto destinado ao seu funcionamento, bem como em locais previamente estabelecidos em cada distrito, para instalação da Câmara itinerante, observado o disposto no artigo 49, inciso 12 desta lei orgânica. Parágrafo 1º. O horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal o estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo 2º. Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara. Artigo 46. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Artigo 47. As sessões somente serão abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 dos membros da Câmara. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 48. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre as seguintes matérias de competência do município. Inciso 1. Tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas. Inciso 2. Isenção e anistia em matéria tributária. Inciso 3. Orçamento anual, plano plurianual, diretrizes orçamentárias e autorização para a abertura de créditos suplementares e especiais. Inciso 4. Planos e programas municipais de desenvolvimento em conformidade com planos e programas estaduais. Inciso 5. Operações de crédito, auxílio e subvenções, serviços públicos. Inciso 6. Alienação de bens públicos. Inciso 7. Organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação e reajustes dos respectivos vencimentos e remunerações. Inciso 8. Criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos da administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. Inciso 9. Aprovação do plano diretor. Inciso 10. Autorização para mudança de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 11. Normas urbanísticas,
particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Artigo 49. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 1. Eleger os membros de sua mesa diretora. Inciso 2. Elaborar o regimento interno. Inciso 3. Organizar os serviços administrativos internos, bem como criar, prover, transformar e extinguir os cargos respectivos e fixar e alterar sua remuneração. Inciso 4. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Inciso 5. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 6. Exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município com o auxílio do Conselho Estadual de Contas dos municípios. Inciso 7. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Conselho de Contas no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer do Conselho de Contas somente deixar de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação para a Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer do Conselho de Contas. Alínea C. No decurso do prazo previsto na alínea anterior, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município para exame e apreciação, o qual poder questionar-lhe a legitimidade nos termos da lei. Alínea D. Rejeitadas as contas, serão estas, por decisão do plenário, remetidas ao Ministério Público para os fins de direito. Inciso 8. Decretar a perda do mandato do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. Inciso 9. Autorizar a realização de empréstimo ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza de interesse do município. Inciso 10. Proceder à tomada de contas do prefeito através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 11. Através do plenário, ratificar convênio, parcerias público-privadas, criação de consórcio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município com a União, o Estado, outros municípios ou qualquer outra pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras ou multinacionais, quando se tratar de matéria relacionada a obras, serviços públicos, assistencial, educacional, cultural ou técnica. Inciso 12. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Inciso 13. Convocar o prefeito e os secretários municipais para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando a ausência sem justificação adequada, infração político-administrativa, punível na forma da legislação federal. Inciso 14. Encaminhar pedidos escritos de informação e documentos ao prefeito e a secretários municipais, importando infração político-administrativa, a recusa ou não atendimento, no prazo de 15 dias, bem como a prestação de informações falsas. Inciso 15. Ouvir secretários municipais ou autoridades equivalentes quando, por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara Municipal para expor assuntos de relevância da Secretaria ou do órgão da administração de que forem titulares. Inciso 16. Deliberar sobre adiamento e a suspensão de suas reuniões. Inciso 17.
criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Inciso 18. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 19. Solicitar a intervenção do Estado no município, nos termos do artigo 353, inciso 1, da Constituição Estadual. Inciso 20. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei federal. Inciso 21. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 22. Convocar audiência pública. Inciso 23. Fixar, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, sobre a qual incidir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 24. Fixar, observado o que dispõe os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, em cada legislatura, para a subsequente, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Parágrafo 1º. A remuneração dos vereadores, de que trata o item 23 deste artigo, ser fixada por resolução da Câmara, obedecidos os seguintes critérios. Alínea A. Aprovação até o final do primeiro período legislativo ordinário do último ano de legislatura. Alínea B. Remuneração dividida em partes fixa e variável, expressa no padrão monetário vigente, garantida sua irredutibilidade através da atualização de seu valor até entrada em vigor pelos índices oficiais de correção monetária ou pelos índices de reajustamento salarial a qualquer título dos servidores municipais, se superiores no período. Alínea C. Parte variável da remuneração não inferior à fixa, correspondendo ao efetivo comparecimento do vereador às sessões e participação nas votações. Alínea D. Remuneração não superior a 50% do que for percebido como remuneração em espécie pelo prefeito. Alínea E. Reajuste da remuneração nos mesmos índices e nas mesmas épocas dos reajustes concedidos aos servidores públicos municipais a partir de sua vigência. Alínea F. Fixação de verba de representação a que fará jus o presidente da Câmara em até 2/3 da remuneração do vereador. Parágrafo 2º. A remuneração do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais ser fixada por decreto legislativo, obedecidos os seguintes critérios. Alínea A. Aprovação até o final do primeiro período legislativo ordinário do último ano da legislatura. Alínea B. Remuneração expressa no padrão monetário vigente, garantida sua irredutibilidade através da atualização de seu valor até entrada em vigor pelos índices oficiais de correção monetária ou pelos índices de reajustamento salarial a qualquer título dos servidores municipais, se superiores no período. Alínea C. Remuneração do vice-prefeito não superior a 60% do que for percebido como remuneração em espécie pelo prefeito.
A linha D, remuneração dos secretários não superior a 40% do que for percebido com remuneração em espécie pelo prefeito. A linha E, reajuste da remuneração nos mesmos índices e nas mesmas épocas dos reajustes concedidos aos servidores municipais a partir de sua vigência. A linha F, fixação de verba de representação a que fará jus o prefeito em até 2/3 de seu subsídio. Inciso 25. Reajustar a remuneração dos agentes políticos em índice idêntico aos reajustes do vencimento a qualquer título do servidor municipal. Parágrafo único. Os agentes políticos terão o mesmo número de vencimentos anuais do servidor público municipal. Artigo 50. Ao término de cada sessão legislativa, a Câmara elegerá, dentre os seus membros, em votação secreta, uma comissão representativa cuja composição reproduzir, tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária ou dos blocos parlamentares na Casa, que funcionar nos interregnos das sessões legislativas ordinárias com as seguintes atribuições. Inciso 1. Reunir-se ordinariamente uma vez por semana e extraordinariamente, sempre que convocada pelo presidente da Câmara. Inciso 2. Zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo. Inciso 3. Zelar pela observância da lei orgânica e dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal. Inciso 4. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 15 dias, observando o disposto nesta lei orgânica. Inciso 5. Convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 1º. A comissão representativa constituída de número ímpar de vereadores. Parágrafo 2º. A comissão representativa deve apresentar relatório circunstanciado dos trabalhos por ela realizados quando do reinício do período de funcionamento ordinário da Câmara.